Olá, tudo bem? Vamos para mais uma questão da prova de Ciências da Natureza do Enem 2012. A questão que vai ser resolvida agora corresponde ao caderno da prova branca e é a questão de número 77. A questão 77 é uma questão de cálculos químicos. Do mesmo jeito de cálculo estequiométrico, cálculos químicos é um assunto frequente nas provas do Enem. É um assunto que você tem que revisar para a prova também de 2013. A questão de número 77 diz assim: aspartame é um edulcorante artificial. Edulcorante é uma substância que é muitas vezes mais doce do que o açúcar. Então, logicamente, como é 200, 300, 500, 1000 vezes mais doce do que a sacarose, e você precisa colocar em menor quantidade. Ele já vai deixar aquele refrigerante ou aquele alimento doce, né? Então a gente chama isso de edulcorante. No caso aí é um adoçante dietético que apresenta um potencial adoçante 200 vezes maior que do açúcar comum, permitindo seu uso em pequenas quantidades. Ele é muito usado pela indústria alimentícia, principalmente nos refrigerantes diet. Ele tem um valor energético que corresponde a 4 calorias por grama. É contraindicado a portadores de fenilcetonúria, que é uma doença genética que provoca o acúmulo de fenilalanina no organismo, que causa o retardo mental. O IDA, que é o índice diário aceitável desse adoçante, é de 40 miligramas por quilo de massa corpórea. Então veja bem, o aspartame ele tem até algumas questões controversas, né? Que é cancerígeno, mas o aspartame ele movimenta bilhões de dólares no mundo, né? E tem aqueles que dizem que ele é cancerígeno, outros estudos que dizem que não é, de forma que existe um IDA, que é um índice diário aceitável, que é uma recomendação segura para o uso do aspartame, que no caso aí seria de 40 miligramas por quilo de massa corpórea. Com base nas informações do texto, a quantidade máxima recomendada de aspartame em 1 mol que uma pessoa de 70 quilos de massa corpórea pode ingerir por dia é mais próxima de quanto? Aproximadamente quanto? Né? E ele quer a resposta em mol, ok? Ele quer a quantidade em mol que uma pessoa de 70 quilos pode ingerir para estar alcançando o IDA, que é o índice diário recomendado. Ele já dá a massa molar do aspartame, ele nem representou aí a molécula do aspartame, porque não vai ser necessário, já que ele deu a massa molar. E aí? Temos que fazer o quê? Planejamento. Essa questão vai ser resolvida em 2 passos. O primeiro, nós vamos ter que calcular a massa de aspartame que uma pessoa de 70 quilos poderá ingerir. Para isso, nós vamos usar o IDA. Depois, nós vamos pegar essa massa e vamos ter que converter em mol. Basta saber que cada mol de aspartame corresponde a 294 gramas. E aí nós vamos conseguir encontrar o item correto. Vamos para a primeira etapa. Cálculo da quantidade máxima de aspartame para uma pessoa de 70 quilos de massa corporal. Ok? Nós vamos usar o IDA, que é o índice diário aceitável, que é de 40 miligramas por quilo de massa corpórea. Vamos fazer aqui uma regrinha de 3. O permitido é 40 miligramas para cada quilo de massa corpórea. Quantos miligramas de aspartame são permitidos para essa pessoa que tem uma massa corpórea de 70 quilos? Vamos multiplicar aqui o produto do meio pelos extremos. 70 vezes 40 dá 2.800 miligramas. Vamos passar para grama para facilitar o nosso cálculo para mol. Dá 2,8 gramas de aspartame por dia, né? Ele não quer a resposta em grama, ele quer a resposta em mol, em quantidade de matéria. Vamos para o segundo passo. Nós temos que calcular a quantidade de matéria, o número de mols naquela massa. Cada mol de aspartame, ele deu a massa molar, corresponde a 294 gramas. Quantos mols de aspartame vão corresponder a 2,8 gramas, que é a quantidade máxima que uma pessoa de 70 quilos de massa corpórea pode ingerir de aspartame? Mais uma vez aqui, multiplicando o produto do meio pelos extremos, ó, você vai dividir 2,8 por 294.
Como lá na prova você não tem calculadora científica, uma boa ideia seria transformar esse 2,8 em 280, para facilitar a divisão de 280 por 294, que dá aproximadamente 1. Então, se você deslocar duas casas aqui para a direita, vai ficar 280. Então, você coloca 280 vezes 10 a menos 2, para que o número não se altere. 280 dividido por 294 dá quase 1. Na verdade, dá 0,95. Então, fica 0,95 vezes 10 a menos 2. Colocando em notação científica, nós vamos deslocar a vírgula mais uma casa decimal para a direita. Vai ficar 9,5. Como você aumentou o número, você diminui a potência. Fica aqui 9,5 vezes 10 a menos 3, né? É a quantidade de matéria, de aspartame, que uma pessoa pode consumir em um dia, a quantidade máxima. 9,5 vezes 10 a menos 3, a gente marca o item B de bola nessa questão do Enem sobre cálculos químicos. Ok? Então continue visitando o nosso site, como passar no enem.com.br, e até a próxima questão. Um grande abraço, a gente se vê.